Bom dia, crianças. Vamos iniciar mais um dia de aula. Mas antes, vamos fazer a nossa oração da manhã. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós a vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos lá. Água no ambiente. É a nossa quarta unidade desse bimestre. Diz assim: ao beber um copo de água, você já deve ter reparado que ele é transparente. Mas você sabia que a água tem diversas outras características? E como a água vira gelo? Será que ela é importante para fabricar produtos como alimentos, embalagens ou objetos? Neste capítulo, você vai entender melhor as características, o uso e a importância da água, além de conhecer as respostas para estas e muitas perguntas que com certeza virão. Aqui você tem uma paisagem aonde existe principalmente a função da água neste local. Aqui nós temos para irrigação, deve ter um lago, alguma coisa parecida já para alimentar os outros animais. Aqui nós temos uma represa, que geralmente é responsável por produzir energia elétrica, né? Geralmente para as fábricas, que com certeza utilizam, e as casas, que são as moradias, que com certeza essa água abastece, tá? Vamos passar para a próxima página. Então, aqui na nossa próxima página, no Diga Aí diz: leia a letra da canção a seguir, que trata do caminho da água na natureza. Vamos lá. O título diz: água, da nuvem até o chão, do chão até o bueiro, do bueiro até o cano, do cano até o rio, do rio até a cachoeira, da cachoeira até a represa, da represa até a caixa d'água, da caixa d'água até a torneira, da torneira até o filtro, do filtro até o copo, do copo até a boca, da boca até a bexiga, da bexiga até a privada, da privada até o cano, do cano até o rio, do rio até o outro rio, do outro rio até o mar, do mar até outra nuvem. Ele quis dizer nesse poema que o fluxo da água, o que ele acontece? Ele vai passando por etapas, mas ele vai voltando no mesmo momento. Então, é desse jeito. Então, a água em si, ela faz esse movimento aqui, ó. Ela vai e volta, sempre no mesmo processo, tá? E nós vamos saber já um pouquinho, daqui a pouquinho, sobre o ciclo da água. Bom, na primeira questão, né, eu tenho o que vai da nuvem até o chão, do chão até o bueiro, do bueiro até o carro. Então, principalmente, será o quê? A água. Podem responder aí do lado, eu sei que é pequeno espaço, mas respondam também. Próximo. Escolha um trecho da canção e faça um desenho para representar. Esse desenho você pode representar nesse espaço que tem ao lado do texto, tá? Do poema. Explique o verso do mar até outra nuvem no fim da canção. O que significa? Geralmente foi aquilo que eu acabei de explicar para vocês, né? O que faz? Que a água, ela faz um único processo,
que vai e volta, tá? Geralmente no mesmo lugar. Façam aí, façam um desenho, não demore, que é para a gente concluir essa tarefa. Enquanto os outros estão chegando, nós estamos no livro de ciências, iniciamos o capítulo 4, página 16, já fizemos a primeira leitura do texto e nós vamos passar para a próxima página. Já fizemos a primeira e a segunda e a terceira questão. Então, olha só, característica das águas, tá? Então, vamos ver que a água também tem uma característica em si. A água não tem cor, ou seja, ela é incolor. Ela também não tem cheiro, que é chamado inodora. Ela não tem gosto, ela é insípida. Ou seja, essas são as 3 características da água. Bom, ela é incolor, porque ela não tem cor. Ela é inodora, porque ela não tem cheiro. Ela é insípida, porque ela não tem gosto, tá? As características da água são essenciais para as funções do que ela exerce no corpo dos seres vivos e no ambiente. Vamos conhecê-la bem melhor. E vamos iniciar o Você Sabia? Aqui você está vendo que a água é um transparente, né? Ela não tem cor, ela não tem cheiro e também não tem odor. Vamos lá. Você sabia? A água é considerada potável quando está livre de poluentes, contaminantes, ou seja, micro-organismos causados de doenças. Desse modo, nem toda água inodora, incolor e insípida é potável. Por exemplo, a água da chuva, coletada em reservatório, apresenta todas essas 3 características, né? Mas ela não pode ser ingerida se antes receber tratamento, pois nela ainda contém agentes causadores de doença, né? Então, olha só. Mas o que são poluentes? São substâncias que podem fazer mal para os seres humanos. Solubilidade. Você estudou que a maior parte da água existente em nosso planeta é salgada, né? A gente sabe que a maioria da água, a gente até viu no capítulo anterior isso, que o nosso planeta possui mais de 97% de água salgada e apenas 3% de água doce, ou seja, potável e... Não, 3% de água doce do planeta, ou seja, aquela que a gente, depois de um tratamento, pode ser utilizada. No entanto, se você colocar um pouco da água do mar em um copo, você vai perceber que não é possível ver os sais minerais que compõem, porque a água dissolve todo ele. Ou seja, se pegar uma água do mar, vai ver que ela é transparente do mesmo jeito, mas não pode ver o sal que contém lá dentro. Então, assim. Então, como eu estava dizendo para vocês, né? Então, a maioria dessa água que existe é salgada. A água dissolve grande parte das substâncias encontradas na natureza, sendo considerada um solvente universal. Mas o que é um solvente, tia? Bem, aqui está especificando, ó. Em uma mistura, é a substância que dissolve outras. Então, se você misturar, tipo assim, água dentro do... sal dentro da água, você não vai perceber onde está o sal e onde está... vai estar tudo misturado. Continuando. Contudo, existem substâncias que não são completamente dissolvidas pela água, como o óleo e a areia. Por isso, dizemos que são produtos insolúveis, tá? Com a água, eu posso perceber. É por isso que quando há um desastre ambiental na água, onde ocorre derramamento de óleo, a gente pode perceber logo que o óleo fica na parte superior, em cima da água, que aí, às vezes, muitas das vezes, prejudica até o meio ambiente, mas a gente pode observar que ele não se mistura totalmente. Vamos ver aqui na figura do desenho. Diz: o sal se dissolve completamente em um copo de água, já o óleo não é solúvel em água, ficando visivelmente separado dela. Foi aquilo que eu acabei de falar. No primeiro copo, existe uma água e existe sal dentro. Já no segundo copo, não. Existe
óleo e água. E aí você pode observar a diferença deles dois. Vamos lá, continuando. A propriedade que as substâncias têm de se dissolver ou não em determinada quantidade de outras substâncias, em geral, a água é chamada de solubilidade. Essa propriedade faz com que a água dissolva, ou seja, dissolva, né, substância no corpo dos seres vivos. Por exemplo, nas plantas, os sais minerais absorvidos pelas raízes e a glicose produzida na fotossíntese se desenvolvem na água, se dissolvem na água, desculpa, formando a seiva. Já nos animais, a água presente no sangue, ela dissolve os nutrientes, os gases respiratórios e até as proteínas, e possibilita que as impurezas e substâncias tóxicas que existem dentro do nosso corpo sejam eliminadas pela urina. Nós vimos isso no sistema urinário que nós fizemos no primeiro bimestre. Além disso, a água transporta os componentes do sangue, como os glóbulos vermelhos, por toda a parte do nosso corpo. Aqui, olha, nós vimos também no primeiro bimestre, e vimos que a substância contida dentro do plasma, né, que é a parte líquida do sangue. Então, aqui você pode observar bem direitinho, olha, quando é coletado o exame de sangue, que é para retirar o plasma, ele dá para perceber isso, ó, o que é os glóbulos vermelhos, né, que é o sangue. Tudo isso é sangue, mas dá para perceber através de alguns tipos de exame para retirar a água e para retirar o sangue. É praticamente a água do sangue. Não entendi, Moreno? É praticamente a água do sangue. É a água do sangue, tá? Continuando aqui, ó. Olha só. Em uma amostra de sangue em que a parte líquida está separada das células que a compõem, é possível observar que mais da metade do sangue é líquido, formado principalmente por água, tá? Então, é a observação aqui da figura. Como você sabia disso? Além da solubilidade, outra propriedade da água é a tensão superficial. Nesse fenômeno, a superfície da água funciona como uma película elástica. Desse modo, a água é capaz de sustentar objetos leves, até como uma agulha, e pequenos seres vivos, como os insetos, sem ser rompida. É por isso que a gente vê, às vezes, certos animais que pousam na água, né? Então, ela não submerge. Por exemplo, o inseto sustentado na superfície de um lago pela tensão superficial da água. Olha como parece que ele plana em cima da água. Gente, alguma dúvida até por aqui? Bom dia, João Guilherme. Bom dia. Alguém mais está com dúvida? Mora, ok, tudo bem? Tá? Todo mundo entendeu aí, né? Bom, aqui nós temos a nossa primeira tarefa que diz lápis na mão. Começa com o poema, tá? Leia o poema Mar e em seguida faça o que esse pede. Mar. O mar é lindo e gozado. A gente entra doce e sai salgado. Na letra A tem, complete a afirmação a seguir. A água do mar é salgada porque nela há sais minerais. B. Cite dois outros exemplos em que a água atua como solvente. O sabão é uma substância que reduz a tensão superficial da água. Nesse caso, o que acontece se for adicionado sabão em um recipiente com água que contém um clipe flutuando em sua superfície? Leia a alternativa 1, 2 e 3 e marque as opções ou a opção correta. Tempo para fazer essa atividade que é bem rapidinho. Ju, nós estamos na aula de ciências, estamos agora na página 20, tá? Nós já iniciamos desde a página 16. Joseph, eu estou na página já 20. Iniciamos na página 16. Crianças, procurem chegar no horário, porque senão vocês vão sempre chegar na aula
um pouquinho atrasado aí, por mais que você já tenha feito, mas é bom ter outra explicação. Tudo bem? Então, procure vir sempre no horáriozinho. A gente inicia às 8 horas, tá? E outra coisa, se fosse na sala de aula às 7h30, já estava na escola. Então, eu já dou mais meia hora, que é para todo mundo chegar no tempinho certo. Então, iniciamos com poema, bem interessante mesmo, e vamos corrigir. A letra A ficou: a água do mar é salgada porque nela há sais minerais dissolvidos. Na letra B, ele pede para que vocês dê outros exemplos em que a água atua como sorvente. Eu tenho alguns exemplos aqui, ó. Mistura com água e açúcar, o próprio nosso sangue, a seiva das plantas, tá? Esses são outros exemplos. Alguém colocou diferente? Escreva no chat que eu quero dar uma olhadinha, por favor. Vamos lá. Na segunda questão, ficou qual dos 3 alternativas seria a última, né? Mas eu vou ler as outras duas para a gente identificar onde, por que não foi marcado. Diz: o clipe continuará flutuando na superfície, pois as características da água não são alteradas pelo sabão. O clipe afundará, pois o sabão altera a solubilidade da água, propriedade que mantém o clipe na superfície. A resposta correta: o clipe afundará, pois é a tensão superficial da água que mantém o clipe flutuando na superfície e o sabão reduz essa tensão. Então, resposta da questão é o terceiro quadradinho. Vamos lá para a terceira questão que diz: as ondas sempre carregam um pouco de areia da praia, mas logo a areia se deposita no fundo do mar, não ficando misturada com a água na mesma forma que o sal. Por que isso acontece? Nós vimos lá na página anterior porque esse processo acontece da água não se dissolver com o sal. Ou não se dissolver com a água, desculpa. Quarta questão. Leia o texto e descubra o que pode estar presente na água das chuvas. Começa assim. A água da chuva, ela é potável, dependente. Em uma cidade grande, a chuva tem vários contaminantes. No campo e na floresta, ela é mais limpa, diz a química Adalgisa Fornaro, da USP de São Paulo, né, a faculdade, mas não existe chuva pura, composta só de água, em nenhum lugar do mundo. A razão é simples. Quando as gotinhas se formam, elas reúnem um pouco de tudo o que está na atmosfera ao seu redor. Assim, o coquetel chuvoso tem água, é claro, mas também tem partículas sólidas e gases. A chuva do campo costuma ser rica em cálcio e potável, vindo do solo. Já no litoral, os temporais dissolvem o sódio, que evapora com a água do mar, Nas cidades, quando a chuva cai, minúsculos grãos de poeira e de filigem, aquela fumaça preta, ou até mesmo vírus e bactérias, que podem vir de carona com as gotinhas da água. Ele pede na letra A que você grife no texto o trecho que apresenta um exemplo da água como solvente. B. De acordo com o texto, por que é importante evitar a poluição do ar para preservar a qualidade da água? Letra C. Explique quando a água pode ser considerada potável. D. Cite exemplos de onde podemos encontrar água potável em nosso dia. Vou dar um tempinho para nós fazermos essa atividade. Independente das crianças que já fizeram, nós vamos dar um tempinho para os outros que ainda não fizeram. Enquanto isso, qualquer dúvida, você pode perguntar alguma coisa pelo chat. Mauro já fez essa daí, então está completando.
Maurinho, você já fez? Estou esperando você. Ainda não, tio. Ok, vou esperar só um pouquinho, tá? Tá, então vamos lá fazer a correção. Vou dar como exemplo aqui na parte do gabarito. Pode ser que seja igual ou parecida com o que você respondeu. Na terceira questão, ele pede, né? Por que isso que acontece? Porque a água do mar, né, carrega as pedrinhas e a areia, no caso, porque ela volta lá para o fundo do mar. Então, a resposta seria porque a areia não é solúvel em água, ou seja, ela não se dissolve junto com a água, tá? Então, quem colocou uma resposta pelo menos parecida é isso aí. Quem errou, refaz aí. A quarta questão, a letra A, ele pede para que você grife um exemplo de como a água é solvente. Então, ó, bem aqui, ó, nessa parte aqui, ó, que diz, quando as gotinhas se formam, elas reúnem um pouco de tudo que está na atmosfera ao redor. Assim, o coquetel chuvoso tem água, é claro, mas também partículas sólidas e gases. Então, da palavrinha quando até a palavrinha gases. Tia, Pois não? pode ser com marcar texto? Pode ser sim, não tem problema. Como você grifar, marcar, não tem problema. Tá, Tá? obrigada. Nada. Sim. A letra B, posso passar? A sugestão de resposta ficou. Por que é importante evitar a poluição do ar para preservar a qualidade da água? Porque com o ar poluído, a quantidade de partículas, fuligem e micro-organismos que podem se dissolver na água da chuva é maior. O que ele quis dizer? Que se eu não cuidar do ar, mais sujeira presente na atmosfera vai se misturar com a água, que é a água da chuva, não é a água dos rios. Justamente é o quê? A água da chuva vai se misturar com todos esses poluentes. Ou seja, a fuligem é aquela fumacinha preta, que é cheia de bactérias. E o que acontece? Ela acaba se misturando com a água da chuva e faz com que ela se torne contaminada. Ok? Vamos lá para a letrinha C. Só um minuto. Alguém perguntando? Tio, Diga. tio, Diga, Maurício. pode colocar para evitar vírus e bactérias? Pode sim, pode. Mas só completa aí que é essa fuligem, né? Pode misturar com a água da chuva, por isso que é bem maior. Tá. Obrigado. Nada. Murilo, deixa quieto aí. Na letra C, ele pede para que você explique quando a água pode ser considerada potável. No caso, pronta para beber. Resposta diz: a água é considerada potável quando ela está livre de poluentes e agentes causadores de doença como vírus e bactérias. Repetindo, a água é considerada potável, ou seja, boa para beber, quando ela não tem nenhum tipo de poluentes ou agentes causadores de doenças como vírus e bactérias, que realmente estão presentes no ar. Na letra D diz: cite exemplos de onde podemos encontrar água potável em nosso dia a dia. Nós encontramos as águas da torneira é potável, a água que sai das torneiras, porque ela já passou por uma estação de tratamento, né? Há uma água filtrada e a água mineral. Faça a correção, por favor, corrigindo essa atividade. Faça a correção das 2 páginas que nós já fizemos hoje. Tá. Crianças, lembrando que a nossa próxima aula, às 9h30, de geografia. Tá? Vou dar um tempo para vocês descansarem um pouquinho.
lanchar, beber uma água e depois nós vamos voltar para casa. Concluímos a tarefa de hoje e corrigimos. Para casa vai ficar caderno de atividades do positivo, página 58. Tá? Quem já fez ou quem não fez, faça. Diga, amor. O para casa é só atividade página 58? Só, porque o outro já é da próximo assunto, eu ainda não dei isso. Por mais que vocês já tenham visto, mas eu ainda não dei, tá bom? Então, vamos lá, só recapitular o que nós falamos hoje. Vou voltar o livro um pouquinho só, até mesmo para ver quem chegou depois do horário, que vamos iniciar daqui, tá? Que olha só, que as características principais da água é incolor, inodora e insípida. Incolor, porque ela não tem cor, inodora, porque ela não tem cheiro, insípida, porque ela não tem gosto. Foi as características da água. Vimos também que a água é solúvel, ou seja, ela é solvente, né? A água se mistura a alguns componentes químicos, tá? Mas isso ela é chamada de solvente. Porém, a água tem certos tipos de substâncias que... Deixa eu ver quem chegou. Só um minuto. Nossa, agora. Vimos também que a água, existe alguns componentes que é insolúvel, ou seja, não se mistura com a água. E nós demos exemplo do óleo, né? Petróleo, essas coisas, tudinho, tudo que é óleo. E a areia, que não se dissolve, fizemos isso no dever anterior, no posterior, aliás, que nós fizemos agora. Nós vimos também que a água ela se dissolve, ou seja, ela é um solvente, e o óleo é insolúvel, ou seja, não se mistura. Vimos também que, olha, dentro dessa solubilidade, nós temos dentro do nosso próprio corpo, como dentro do sangue, né? Onde nós podemos ver que uma grande parte do nosso sangue é formado por água, que é chamado no plasma, que nós estudamos no primeiro bimestre. E aqui você vê a parte da água e a parte do sangue em si. Claro que só dá para ver através de um exame laboratorial. Vimos também que a tensão superficial é um fenômeno ou que a água funciona como uma película elástica, né? Desse modo, ela pode sustentar objetos bem leves, até como uma agulha ou pequenos seres vivos. Nós falamos ainda agora até nos insetos, que parece que eles planam em cima da água. Fizemos os exercícios, na qual a palavra é dissolvido, e marcamos a letra A, o último quadradinho, e aqui nós demos outros exemplos de como a água é solvente. Gente, eu estou recapitulando porque tem gente que chegou bem depois, tá? E aqui nós fizemos também essa outra atividade, na qual marcamos essas palavrinhas de quando até gases. Fizemos a alternativa B, C e D. Deixei para dever de casa a atividade da página 58 do caderno de atividade. Lembrando o seguinte, crianças, procurem chegar no horário, tá? Nós vamos dar uma pausa agora, tá? E quando for 9h30, eu já retorno justamente para a aula de geografia. Nós vamos fazer... Eu vou tomar café? Muito bem, Moara. Já é o lanche. Então, assim, não esqueça vir no horário correto, tá? Até daqui a pouquinho, crianças.